Oi, gente. Fiquei morrendo de saudade. Ontem eu não consegui fazer a nossa conversa do dia, porque ontem foi um dia específico, assim. Eu me meti em mais um resgate de um animalzinho. Na verdade, é um periquitinho australiano que perdeu a parceira e entrou em depressão. Isso é muito comum nessas aves. As aves, de modo geral, são muito afetuosas e são muito monogâmicas, elas ficam juntinhas uma vida toda. O símbolo do casal de pombinhos é por conta disso, e a maioria das aves tem essa característica. Então, quando eles perdem um parceiro, eles entram em depressão, e aí a coisa fica feia mesmo. E aí é um dos momentos em que normalmente os tutores têm a oportunidade de despertar para essa coisa do quanto o animal não faz sentido colocar um animal em cativeiro, não faz sentido criar animais que nascem já em cativeiro. E aí o tutor fica desesperado e pensa assim, vou fazer uma coisa linda para o meu animalzinho, eu vou soltá-lo para que ele tenha os dias da vida dele, os últimos dias da vida dele livre. Isso é uma coisa muito séria, porque isso não pode acontecer. O animal, na verdade, é um assunto muito complexo que eu gostaria de reservar um tempo para a gente fazer vídeos só a respeito de resgate animal. Porque, especialmente em se tratando de pássaros e peixes, que são animais de habitat muito dispar do conceito doméstico, esses animais eles passam por traumas sucessivos e por descaracterizações da sua natureza, de forma que eles não podem ser reintroduzidos à natureza sem processo específico. E muitas vezes, mesmo com um processo específico, eles não têm mais como retornar. Então, nesse momento que alguém fala assim, eu quero libertar o pássaro, é o momento em que as pessoas que entendem disso um pouquinho, tanto os resgatadores, biólogos e veterinários que entendem que os animais não foram feitos para viver em cativeiro, têm que acorrer e fazer alguma coisa para que isso não se suceda, porque é condenar o animal à morte. Ele em cativeiro, especialmente quando ele nasce em cativeiro, ele perdeu todas as suas características de sobrevivência. O que mantém o animal essencialmente em vida livre, numa condição favorável, são dois instintos principais. Um deles é a capacidade de se abrigar e de fugir de presas, ou seja, de se proteger, de predadores, desculpe. O instinto de se proteger. Então ele consegue encontrar abrigo para as intempéries, né, chuva e etc. E ele consegue encontrar abrigo também para se proteger dos predadores. E o outro é, evidentemente, o de se alimentar. Mas um animal que nasce num cativeiro, ele não tem conhecimento para sobreviver, às vezes nem horas na natureza. Isso se a gente levasse em consideração que há uma natureza para soltá-los. Então, seria assim, pegar um periquito australiano, né, esses azuizinhos, pequenininhos, e jogar na natureza, realmente é condená-lo a uma morte súbita. Por outro lado, é importante que a gente diga que todo o trabalho que a gente faz de resgate ou de informação é no sentido de acabar com essa história de ter animal em cativeiro. Seja ele um animal desses que se vende, que se chama de ornamental, que é um termo cunhado por humanos que querem se aproveitar mais um pouco dos animais, quer seja, enfim, o fato é que a gente tem que acabar, ou seja, para explorá-los em larga escala, como é o caso lá do aquário do Rio de Janeiro, o Aquarrio, ou seja, o zoológico de Buenos Aires, ou o zoológico de Lujan, onde eles dopam os animais para os animais ficarem todos grogues e ter como as pessoas irem lá fazer fotografia com eles, ou seja, esses turismo que se faz andando em cima de cavalos, de elefantes, de camelos, de lhamas. Olha, se a gente for listar aqui a quantidade de absurdos que acontece, eu realmente precisaria de uma série
de encontros para a gente conversar a respeito, debater e todo mundo trazer as suas observações a respeito dessa questão, para a gente conseguir caminhar por um caminho mais objetivo, né? E conseguir elucidar mesmo, e não só ficar protestando e dizendo o quanto a gente é contra isso, porque realmente não tem como não ser contra se a gente conhece um pouco dessa trajetória de exploração dos animais. Então eu fui fazer o resgate do periquitinho e eu só tenho a agradecer as pessoas envolvidas, tanto o próprio tutor que, desinformado, mas pelo menos cedeu ao apelo da colega que falou para ele, não faz isso porque não pode, vamos tentar encontrar um tutor que esteja disposto a proporcionar uma vida mais digna para ele, mas com esse conhecimento, tanto dessa pessoa que intermediou essa ave, mas para mim essa ação sempre será simbólica. Retirar um animal de cativeiro e trazer para um santuário, por mais que eu tenha disposição e disponibilidade para cuidar desse animal, junto com a minha família, porque não tenho como fazer isso sozinha, mesmo assim, é importante que se deixe claro, muito claro, o mais claro possível, o quanto de verdade a gente precisa ter esse ato como um ato simbólico, porque ele simboliza o quanto a gente tem disposição para, através de gestos subjacentes, libertarmos os animais, libertarmos a mente das pessoas, para que elas entendam que o animal não foi feito para viver em cativeiro. Não importa que tipo de vida maravilhosa a gente ache que pode proporcionar para ele. Até porque o que é maravilhoso para nós está balizado num conceito da nossa natureza, da nossa biologia. Então, isso que a gente entende como maravilhoso não corresponde definitivamente ao que é maravilhoso para eles. E essa alegação é a alegação que está sustentando os zoológicos, os aquários e os demais lugares onde se coloca animais em cativeiro para exposição geral. É alegar que eles são protegidos, que eles não vão ser predados, que eles são bem alimentados, que eles são cuidados, mas que tipo de cuidado a gente está dando que seja suficiente para violar o direito dele à liberdade? Que tipo de liberdade é essa que a gente acha que está dando, ou que tipo de proteção é esse? E aí eu aproveitei o horário do banho da Bentinho. A Bentinho, para quem não sabe, é uma Bentivi que eu resgatei. Na verdade, quem resgatou foi a Silvia Olegário, uma parceira da causa. Essa Bentivi estava esfacelada, caída, com a asa quebrada. E nós temos mesmo o hábito de cultivar a consciência. Se estivéssemos na natureza de um modo intocado, nós iríamos respeitar, inclusive, a queda dos pássaros do ninho. Porque talvez isso seja uma providência da natureza para promover um equilíbrio, para promover uma seleção. Então, nós respeitaríamos. Mas hoje nós não estamos com a bola toda para fazer esse tipo de consideração. O que eu quero dizer é que a gente tem que fazer tudo, porque tudo o que a gente puder fazer para salvar os animais é pouco. Portanto, que a gente vive numa sociedade que os explora há tantos anos. Então, eu recebi a Bentinho, né, a Bentivi, na minha casa. E aí, as providências que eu tomo todas as vezes que nós acolhemos um animal no nosso santuário é estudar o máximo que eu puder da biologia dela. Desse animal. Eu posso contar, ainda bem, com a ajuda de grandes parceiros, biólogos, veterinários, veganos, ou seja, veterinários que não comem os seus pacientes, biólogos que não trabalham para preservar a espécie para que ela possa continuar sendo explorada. Não. As pessoas que eu recorro são profissionais capacitados e altamente conscientes da necessidade da liberdade animal. Então, eu recebo muito apoio. E aí eu deixo assim o meu super obrigada infinito para Soraya Málaga, para Carla Peixoto, para Kátia e para Lígia Paixão, que não podia ter outro sobrenome, essa pessoa linda. E aí falo de outros parceiros também que têm corroborado muito para me apoiar nessa aventura de ser uma
uma ativista pela abolição e, ao mesmo tempo, receber animais que são... que o máximo que eu posso dar para eles ainda é muito distante daquilo que eu proponho, que seria a liberdade. Então aí a Bentinho veio para casa, eu estudei tudo o que eu pude dela, descobri um monte de coisa sobre os bentivis e eles são que nem pombas, assim, eles são indomáveis, eles não gostam de gaiola mesmo. Claro, nenhum pássaro gosta, mas como as pessoas cuidam de aves nascidas dentro de gaiola, aí tem aquela frase, né? O pássaro nascido em gaiola acha que voar é doença. Eles talvez rejeitem de uma outra forma o cativeiro. Mas o bentivi é muito indomável, né? Uma ave muito que ainda ela sobrevive em centros urbanos, então ela ainda pode gozar de uma certa liberdade. Mas a Bentinho tem uma lesão na asa que não tem condições. Ela faz voos muito curtos, muito rasantes, ela não sabe procurar comida, ela pega qualquer coisa, tanto que eu tenho que tomar muito cuidado na minha casa, eu não posso deixar fivela de cabelo, pequenos objetos, anéisinhos, nada disso, porque eles pegam, carregam e periga se ferir, se machucar ou engolir, comer. Ela pega o objeto e ela bate com o bico, porque esse é um hábito deles quebrarem crustáceos para se alimentar na natureza, então ela bate e aí ela pode quebrar o bico, né, na tentativa de quebrar um objeto duro demais que não tenha nada a ver com os que ela está habituada. Aí eu estudei tudo que pude, botei uma árvore dentro do meu quarto, num lugar onde eu podia proteger, né, de forma a higiene, do ponto de vista da higiene, e ela vive solta. Mas quando está sol, assim, um dia legal, ela precisa tomar banho. As aves gostam muito de tomar banho. E ela, quando ela toma banho, às vezes ela vai pra água, que eu deixo o feijão de molho, alguma coisa que tem água na pia, ela vai lá e toma banho, daí ela fica no chão, que ela não consegue voar. E aí eu falei, não, deixa eu aproveitar esse momento, banho da Bentinho, para que ela, para que eu possa conversar um pouquinho a respeito dessa coisa de resgate. Vamos mostrar, ó, Bentinho, fala oi, Bentinho, fala oi, ó, Bentinho. É difícil de ver, né, porque ela tá no sol. Eu deixo ela no sol, aí ela tem que ficar dentro de um viveiro grande, amplo, espaçoso, para que ela possa tomar banho sem riscos, né? Esses animais precisam ser protegidos por nós. Não dá mais para ter essa ilusão de que a gente pode pegar os animais e soltar na natureza, porque nem natureza existe mais. A Patrícia Cacaquiel, também uma ativista vegana e bióloga, a gente troca muita informação. Eu tenho recebido muitas informações, assim, contribuições inestimáveis de parceiros que ajudam a gente a falar disso. Então, eu fico... Gente, olha, antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer todo mundo que fica presente nos vídeos e que compartilha esses vídeos para que a gente tenha mais alcance, que a gente tenha mais condições de falar para mais pessoas. A gente precisa, na verdade, repartir a consciência, porque a consciência de um só é só angústia. Se a gente vive só consciente, sozinho, a gente só vai viver a angústia. Quando a gente pode compartilhar com alguém, aí a gente vive realmente a plenitude da consciência. Então, muito, muito obrigada para quem participa, para quem sugere e para quem compartilha as nossas conversas, os nossos bate-papos, né? Que a gente fica aqui no quintal de casa batendo papo. O reflexo no vidro aqui é do céu, do horizonte da minha casa, que eu moro numa montanhazinha, um lugar onde eu consigo acolher alguns animais. Enfim, então, falar um pouco sobre essa consciência. Se a gente resgata um animal, a gente precisa ter noção de tudo o que isso implica. Não existe botão off para animalzinho. Eles não têm aquela coisinha, acabou a carga da pilha, tira a pilha e guarda. Todas as vezes que a gente precisar se ausentar de casa, tem que saber que o animal está vivo e precisando de tudo, comida, abrigo, cuidados uns com a relação entre os outros, entre espécies ou entre raças, ou às vezes entre indivíduos mesmo. Eles brigam muito, isso não é uma exclusividade da nossa raça, infelizmente não é. Isso é uma característica de todos os seres, eu não sei exatamente precisar a respeito disso.
Mas daqui a pouco, quando eu terminar esse vídeo, eu vou fazer um outro para falar de um outro assunto. E eu espero que a gente consiga falar mais a respeito dessa característica tão duvidosa da gente, né? Mas, enfim, o resgate animal precisa ser muito conversado. Porque a gente não tem hoje, infelizmente, muitos parceiros que elucidam isso para os iniciantes, para os interessados, ou mesmo para uma informação geral da população, que às vezes tem a disposição de acolher um animal ou de resgatar um animal. É preciso muita consciência para fazer esse resgate de uma maneira responsável. Fazer o resgate de animais sem informações sobre a natureza dele, sobre a demanda de atenção que ele vai precisar, os cuidados de alimentação, os cuidados sobre abrigo, sobre atenção que eles precisam, atenção afetiva que eu digo, é realmente fazer uma coisa contraproducente, porque a gente vai patinar, vai andar em círculos. Tanto que hoje, boa parte dos resgatadores se atém a gatos e cachorros, porque entendem que esses, tendo sido domesticados pelo humano, eles são mais fáceis da gente entender a natureza deles e da gente corresponder às necessidades que eles têm. E é verdade. O grande problema é que, infelizmente, não existe só gatos e cachorros precisando de resgate e de adoção. Infelizmente, não. Quem dera a gente só tivesse gato e cachorro precisando de resgate e adoção. Porque daí seria muito mais fácil a gente só fazer as pessoas entenderem que eles não são objetos, que não é para maltratar, não é para estourar bombinha na boca deles, não é para abandonar quando tiver velho, não é para jogar na estrada para ser atropelado, não é para desproteger, não é para humanizar, para dar comida temperada, cozida, não é para acumular ou para servir de cão de guarda ou para servir de gato para pegar rato, e etc, etc, etc. Olha só como tem coisa, né? Problema é que a gente tem incontáveis animais que vivem hoje numa situação que não é a natural deles, ou seja, animais silvestres que foram retirados dos seus habitats naturais e colocados para viver à disposição do homem pelas mais diversas aberrações possíveis. Para exploração em grandes centros, como é o caso do Aquarrio, né, esse lugar essa prisão eterna, para ganhar dinheiro. E com a conivência infeliz dos péssimos profissionais, né, dos biólogos e veterinários, que também, visando ganhar o seu dinheiro e a sua notoriedade, acabam apoiando isso, assinando embaixo do discurso de que o animal vai estar bem cuidado e vai estar feliz no habitat deles. Então, o biólogo vai lá e pega um figurão ganancioso que só quer ganhar dinheiro mesmo em cima dos animais e ele atesta que o que o cara tá fazendo é legal. E aí as pessoas que não querem saber nem de uma coisa e nem de outra vão lá e levam os filhinhos. Então eu imploro, mães, por favor, parem de levar os seus filhos e de autorizar os seus filhos a irem a zoológicos, aquários e qualquer outro cativeiro onde os animais são expostos com correntes ou mesmo que seja fingidinho de que estão felizes, com aquele gelo de plástico num país tropical. Ai, mas é climatizado, luz intensa, tudo fingido para destruir a natureza do animal, desconfigurar o animal. Mães, não façam isso, por favor. Vamos tentar educar os nossos filhos para eles entenderem que eles não são donos da vida de ninguém, que eles podem viver colaborando com esses seres, em harmonia com esse universo tão grande, ou com esse planeta, pelo menos, que é o que a gente, por enquanto, alcança. Os animais retirados dos seus habitats, eles se desconfiguram, e quando eles se reproduzem em cativeiro, eles degeneram a natureza da espécie deles. Não há possibilidade alguma de nenhum biólogo, mais maravilhoso que ele seja. Eu estou agora falando para vocês e vendo um anu branco, coisa mais linda, passeando aqui na água do banho da Bentinho, que empoça no jardim. É sublime, é de emocionar. Por que a gente insiste em fazer isso? Não, mas aí o meu filho mora numa metrópole, então ele não tem direito de ver animais? Mãe, ele tem. Conserve o planeta, ajude o seu filho a ser um lutador
pela ecologia, pelo equilíbrio da natureza, e ele vai conseguir fazer isso. Agora, qual é a graça de destruir um planeta inteiro, encarcerar animais, e depois ele vê o que ele ganha com isso, mãe? O quê? Quando eu digo mãe, eu falo para todos os adultos que têm alguma autoridade sobre as crianças. Eu falo para pais, evidentemente. Eu falo para professores, eu falo para irmãos, tias. Eu falo para todo mundo que tem condições de impedir esse processo tão degenerativo da nossa natureza. Então, os animais precisam de mais respeito. E quando a gente adota um desses animais que vem assim, um papagaio, como foi o caso do meu, o Juju, um papagaio que morava na Avenida São João, a tutora dele, né, uma senhora de idade, que tinha comprado esse animal, ela teve um infarto fulminante na sala e ele ficou muito abalado, porque as aves, como eu disse, são seres muito afetuosos. Eles vivem coladinhos, eles ficam todos amontoadinhos. Se bem que os coelhos também ficam assim, porquinhos da Índia também, enfim, a natureza é isso aí. E aí, quando ele viu a tutora dele morrer, ele ficou muito mal. E ela deixou esse papagaio para um rapaz que era um conhecido meu. E ele falou, olha, eu não tenho como cuidar desse animal, porque eu não tenho nem onde morar, eu ainda estou procurando lugar para ficar. E aí, eu não tenho como cuidar dele. Eu disse, pode deixar comigo que eu cuido dele. E aí eu me mudei, eu morava em São Paulo, eu me mudei e vim para o santuário que a gente tem hoje aqui, para cuidar mesmo. Eu tinha já outros animais que eu tinha resgatado também, e aí isso se ampliou. Era um propósito. Ele já estava comigo há alguns meses, já estava adaptado, já tinha melhorado muito a depressão, ele já até conseguia demonstrar a alegria. E aí esse rapaz me ligou pela manhã dizendo que queria o meu endereço, porque ele queria buscar o papagaio para vender, porque ele precisava de dinheiro. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu faço questão de contar todas as que eu puder, para que as pessoas que não sabem disso, entrem em contato com essa verdade e vejam o quanto isso é super sério. Aí eu disse para ele que ele não podia fazer isso, porque o animal não é um objeto, não é feito para ganhar dinheiro, o animal nem era dele. O animal já tinha sofrido um trauma, já estava sofrendo o segundo trauma, porque, na verdade, ele também se afeiçoou, esse rapaz, ele chamava o nome dele, e aí agora ele já estava adaptado comigo, com os meus filhos, com o lugar onde a gente cuida desses animais todos em liberdade, e ele ia provocar um trauma que era passível de condenar o animal à morte. E aí ele ficou irredutível. Então, eu me levantei da cama, era muito cedo, me levantei da cama, passei a mão nas chaves do meu carro. Na época, era um Celtinha, e aí eu saí, fui para a cidade onde mora um cunhado meu que lida com isso, pedi para ele, venda o meu carro, porque eu preciso resgatar um papagaio. Aí ele assustou, claro, né, quis questionar, mas eu estava determinada, e ele falou, mas nem tá vendendo carro essa época, tá muito ruim de venda. Eu falei, eu só preciso desse X aqui, para poder pagar o resgate do animal. Aí ele falou, bom, acho que esse X aí eu consigo, né? E aí ele vendeu o meu carro, eu paguei o resgate do animal, comprei uma bicicleta e fiquei livre do CET para sempre. Foi maravilhoso, mas a brincadeira, a verdade é que eu resgatei esse animal para olhar para ele todos os dias e ter a noção do quanto o que eu pude proporcionar para ele ainda é muito pouco. Porque o que ele precisava era da natureza dele. E eu não tinha como, e nem tenho. Hoje eu ainda estudo, eu ainda estou falando com o Matheus Croco, que é um parceiro fantástico, que eu adoro, assim, que tem participado da causa animal, dando a sua contribuição. E eu estou tentando, se eu não tiver mesmo como reintegrar esse animal à natureza, que realmente não é fácil, eu estou tentando, então, encontrar uma parceira para ele, porque o animal precisa minimamente de companhia. Então, hoje, nesse vídeo, eu estou fazendo uma introdução ao resgate responsável. E eu espero que a gente possa se encontrar aqui para falar com mais minúcia a respeito desse mesmo tema. Resgate e adoção animal com consciência de abolição, com consciência de libertação animal. Isso faz toda a diferença,
porque se a gente resgata o animal achando que o que a gente pode proporcionar para ele em cativeiro é o suficiente, a gente não caminha para a libertação, que é o que a gente realmente precisa. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre detalhes desses resgates. Vamos falar mais sobre alimentação, sobre características peculiares, e eu quero dar algumas referências para vocês se informarem a cada vez que resgatam um animal de uma espécie diferente, que não seja doméstico, e para os domésticos